Júlio Torres havia construído um império de restaurantes avaliado em 2 bilhões de reais. Sua rede Sabor Supremo contava com 32 estabelecimentos por toda a Europa, acumulava 3 estrelas Michelin e desfrutava de uma reputação impecável. Nascido na pobreza da Vila Celeste, ele escalou cada degrau com determinação feroz, começando como lavador de pratos aos 14 anos. No entanto, nos últimos anos, ele sentia um vazio. Os números eram excelentes, mas ao caminhar por seus restaurantes, percebia que a alma havia desaparecido. Ele tomou uma decisão que enfureceu seu conselho de administração. Trabalharia incógnito em seus próprios restaurantes, disfarçado de funcionário da limpeza, para ver o que realmente acontecia quando ninguém olhava. Tingiu o cabelo de grisalho, colocou lentes de contato e vestiu um uniforme gasto. Ninguém o reconheceu quando se apresentou como José Martins, o novo zelador noturno, trabalhando das 10 da noite às 6 da manhã. O restaurante de São Paulo, o Dourado, era seu orgulho. 2 estrelas Michelin, reservas esgotadas para os próximos 3 meses. Os primeiros 2 dias de sua missão revelaram apenas pequenas ineficiências. Então, chegou a 3ª noite. Era terça-feira. Às 2h45 da madrugada, Júlio se dirigiu à cozinha para a limpeza final. Esperava encontrá-la vazia e escura. Em vez disso, as luzes fluorescentes estavam acesas e havia alguém lá. Lucas Vieira, 24 anos, o jovem chefe que havia vencido o concurso interno 6 meses antes. Júlio o havia promovido pessoalmente a chefe de partida, impressionado por sua técnica impecável. Mas o que ele fazia ali, às 3 da manhã? Júlio permaneceu na sombra da porta entreaberta, observando. Lucas ainda usava seu uniforme branco, amassado e manchado. Seu rosto jovem mostrava um cansaço profundo, com olheiras marcadas, mas seus movimentos eram precisos e metódicos. Ele estava cortando legumes, montanhas de legumes, abobrinhas, berinjelas, pimentões, tomates. Cada corte era perfeito. Não era preparação para o restaurante. Júlio percebeu imediatamente porque Lucas estava colocando os legumes em recipientes de plástico baratos, de supermercado. Em seguida, o rapaz pegou uma panela grande e começou a cozinhar. Refogou alho e cebola, adicionou os legumes e temperos. O aroma delicioso encheu a cozinha. Era uma ratatouille brasileira, com um toque especial. Enquanto a comida cozinhava, Lucas pegou seu smartphone. O modelo era velho, a tela trincada segurada com fita adesiva. Ele olhou algo na tela e Júlio viu seus ombros caírem. Viu a dor atravessar seu rosto. Então, Lucas fez algo que partiu o coração do multimilionário. Olhou para a panela fumegante, fechou os olhos e sussurrou no vazio da cozinha. As palavras foram poucas, mas devastadoras. Aguenta firme, mãe, eu consigo, só mais um pouco. Júlio sentiu a garganta apertar. Naquele momento ele não era o CEO. Ele era novamente o garoto de 18 anos que vira a mãe morrer de câncer porque não podiam pagar os tratamentos adequados. Lucas preparou dezenas de porções, colocou-as nos recipientes e as deixou esfriar. Em seguida, pegou uma mochila gasta e começou a empacotar tudo com cuidado. Eram 4h30 da manhã quando Lucas terminou. Limpou meticulosamente cada superfície, garantindo que não houvesse rastros de sua cozinha noturna. Antes de sair pela porta dos fundos, ele parou e olhou para a cozinha imaculada. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, lágrimas de exaustão e desespero, mas também de uma determinação feroz. Ele endireitou os ombros, pegou a mochila cheia de comida e saiu para a noite fria. Júlio permaneceu imóvel por 5 minutos. Em seguida, chamou seu motorista particular e ordenou que seguisse Lucas discretamente. Precisava saber para onde ele ia com toda aquela comida às 5 da manhã. O que descobriu, 1 hora depois,
o fez chorar pela primeira vez desde que sua mãe havia morrido. Lucas não estava roubando. Estava levando a comida para o refeitório comunitário da Vila Celeste, o bairro mais pobre da cidade, onde era voluntário todas as manhãs das 5 às 7, antes de voltar para casa, dormir 3 horas e se apresentar no restaurante para o turno do almoço. Mas não era tudo. O motorista seguiu Lucas também depois do refeitório. Ele o viu pegar 3 ônibus para chegar a um pequeno apartamento em ruínas na periferia, onde vivia com alguém que precisava de cuidados constantes. Júlio pediu mais informações. O que descobriu o devastou. A mãe de Lucas, Silvia, 52 anos, tinha câncer de pâncreas em estágio avançado. Os tratamentos eram caros. Lucas trabalhava 16 horas no restaurante, mais 3 no refeitório, dormindo 3 horas por noite. Fazia isso há 9 meses. No dia seguinte, Júlio pediu o histórico completo de Lucas. O que leu o fez sentir-se fisicamente doente. Lucas havia sido o melhor aluno da escola de hotelaria. Havia ganhado uma bolsa integral para a prestigiosa Academia Auguste, em Paris. Deveria ter partido 2 anos antes. Em vez disso, havia rejeitado a bolsa sem dar explicações. A mãe havia adoecido exatamente naquele período. Lucas escolheu ficar, trabalhar e sacrificar seu futuro brilhante para cuidar dela. Júlio Torres sentou-se em seu carro às 6 da manhã e chorou, porque acabara de ver algo que havia esquecido que existia. Sacrifício puro, amor incondicional e uma bondade de alma que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Lucas, mas sua própria alma. Júlio Torres não dormiu aquela noite. Em sua cobertura de luxo, não conseguia tirar da mente a imagem de Lucas Vieira, o rapaz cortando legumes às 3 da manhã, sussurrando esperança para a mãe, transportando comida para os pobres antes de começar outra jornada exaustiva. Ao amanhecer, ele ligou para a diretora de RH pedindo uma investigação discreta sobre Lucas. Queria saber de cada detalhe, mas com sensibilidade absoluta. O rapaz não podia saber que estava sendo investigado. O relatório chegou depois de 48 horas e enfureceu Júlio. Não contra Lucas, mas contra si mesmo, contra um sistema que permitia que aquela situação existisse sob seu nariz, sem que ele visse nada. O histórico de Lucas era uma mistura de brilho e tragédia. Ele havia nascido em São Paulo, criado pela mãe, Silvia, que trabalhava 12 horas por dia como costureira em uma fábrica têxtil. Apesar da pobreza, ela investiu tudo na educação de Lucas. O rapaz era brilhante. Ganhou bolsas para a escola de hotelaria. Obteve a bolsa parisiense na Academia Auguste. Era o sonho, a chance de sair da pobreza. Então, 2 meses antes da viagem a Paris, Silvia desabou no trabalho. O diagnóstico: câncer de pâncreas, estágio 3. Curável, mas muito caro. Lucas não hesitou. Rejeitou a bolsa sem dar explicações. Mentiu para a mãe, dizendo que Paris não era para ele. Silvia não acreditou, mas estava fraca demais para lutar. Com o salário do restaurante, Lucas pagava os tratamentos básicos, mas não o suficiente para os medicamentos experimentais que poderiam fazer a diferença, nem para reduzir as horas e ficar perto dela. Assim, ele fazia o que podia. Trabalhava 19 horas por dia, dormia 3 horas e voltava a começar. Havia um detalhe no relatório que devastou Júlio. Segundo o médico, Silvia tinha talvez 6 meses de vida com os tratamentos atuais. Com os medicamentos experimentais e nutrição ideal, talvez 2 anos. Lucas estava lutando para comprar tempo, tempo para amar a mãe, e estava fazendo isso sacrificando seu sonho, sua saúde e seu futuro. Júlio olhou para seu apartamento de 3 milhões de reais. A arte nas paredes valia mais que o salário anual de Lucas. O luxo havia sido construído enquanto alguém com mais talento e coração que ele sofria em silêncio. Ele se odiou, não por ser rico,
mas por ter se tornado tão distante que não via as pessoas por trás dos números. Lucas era apenas o número 0473 no sistema, mas era um filho que amava a mãe mais do que a própria vida. Júlio tomou uma decisão. Não daria apenas dinheiro a Lucas. Faria algo mais profundo. Ele se apresentou no restaurante O Dourado na sexta-feira seguinte às 3 da tarde. Encontrou Lucas na despensa. O rapaz endireitou a postura, ansioso. Júlio o levou ao escritório do gerente. Ofereceu a Lucas a melhor cadeira. "Quantas horas você dorme por noite?" perguntou Júlio diretamente. Lucas vacilou, admitindo a verdade. 3 horas. Quando o CEO perguntou sobre o trabalho no refeitório, a cor sumiu do rosto do rapaz. Júlio revelou que sabia de tudo. Da mãe, do câncer, da bolsa rejeitada. Lucas começou a tremer, não de medo, mas de esgotamento emocional. "Por favor, Sr. Torres, me deixe manter meu trabalho", suplicou o rapaz. "Eu não roubo nada, só preciso de 6 meses, talvez 1 ano. Depois posso reduzir as horas, mas agora minha mãe precisa de mim." Júlio o deteve com gentileza. Explicou que vira algo naquela noite. Um jovem que havia rejeitado a oportunidade mais prestigiosa do mundo culinário para cuidar da mãe, que trabalhava 19 horas por dia sem reclamar, com uma dignidade e um amor que raramente se via. Lucas sussurrou que não teve opção. Júlio respondeu que ele sempre teve opção. Poderia ter ido a Paris e deixado a mãe aos cuidados do Estado, mas não o fez. Simplesmente suportou, trabalhou e amou. O CEO caminhou até a janela. Revelou algo que não dizia a ninguém há anos. Sua própria mãe, Dona Maria, havia morrido de câncer quando ele tinha 18 anos. Não podiam pagar os tratamentos. Morreu em um hospital público lotado enquanto ele lhe segurava a mão. Júlio se virou para Lucas com os olhos marejados. Explicou que construíra seu império prometendo que nunca mais seria tão impotente. Mas em algum lugar do caminho, esquecera essa promessa. Havia deixado de ver as pessoas. "Naquela noite, eu vi você, Lucas, e vi a mim mesmo 30 anos atrás. E me odiei por ter deixado esse sofrimento acontecer sob o meu nariz." Júlio delineou o plano. A empresa pagaria todos os gastos médicos de Sílvia. Os medicamentos experimentais, os médicos especializados, os tratamentos privados. Não era um empréstimo, mas o mínimo para alguém com caráter inestimável. As horas de Lucas seriam reduzidas a 10 por dia, com o salário inalterado. Quando a mãe estivesse estável, se ele ainda quisesse Paris, a empresa patrocinaria os estudos. Mas havia uma quarta coisa, a mais importante. Júlio pediu perdão a Lucas. Perdão por não ter visto seu sofrimento. Perdão por ter criado um ambiente onde o rapaz sentia que devia esconder sua humanidade para ser valorizado profissionalmente. Lucas desabou em soluços. Júlio, o CEO, ajoelhou-se e o abraçou, sussurrando que ele havia carregado esse peso sozinho por tempo demais. Júlio Torres delineou o plano não como uma ordem, mas como uma promessa irrevogável. A empresa pagaria todos os gastos médicos de Sílvia, medicamentos experimentais, médicos especializados, tratamentos privados. Não era caridade, era justiça pelo caráter inestimável de Lucas. As horas de trabalho de Lucas seriam reduzidas a 10 horas por dia no máximo, com o salário inalterado. Ele precisava dormir e precisava estar com a mãe. Se depois ele ainda quisesse ir a Paris, a empresa patrocinaria seus estudos. Júlio revelou a Lucas sua própria história de dor. A morte de sua mãe, Dona Maria, por câncer e a impotência da pobreza. "Naquela noite, eu vi você e vi a mim mesmo 30 anos atrás. E me odiei por ter deixado esse sofrimento ocorrer sob meu nariz", confessou Júlio.
Ao final, Júlio pediu perdão a Lucas por ter criado um ambiente onde o rapaz sentia que devia esconder sua humanidade. Lucas desabou em soluços. Júlio o abraçou, sussurrando que ele havia levado esse peso sozinho por tempo demais. 3 semanas depois, Júlio, Lucas e Sílvia estavam sentados no consultório do melhor oncologista de São Paulo. Com o novo protocolo de tratamento e os medicamentos experimentais pagos por Júlio, as chances de Sílvia de entrar em remissão passaram de 15% para 65%. "Por que o senhor ajuda pessoas que não conhece?" perguntou Sílvia, emocionada. Júlio respondeu: "Eu devo tudo a ele. Seu filho me lembrou quem eu era antes de me tornar rico." Nos meses seguintes, Júlio implementou mudanças radicais na Sabor Supremo. Criou um fundo de emergência médica para todos os funcionários e suas famílias. Reduziu as horas máximas de trabalho e aumentou os salários mínimos em 30%. Mais importante, ele mudou a cultura. Contou a história de Lucas a todos os gerentes, ensinando que por trás de cada número de funcionário havia um ser humano com batalhas invisíveis. Seu trabalho era ver e apoiar essas pessoas. Alguns investidores reclamaram dos custos. Júlio os demitiu e comprou suas ações, tornando a empresa privada. "Prefiro possuir 100% de uma empresa com alma do que a metade de uma máquina sem coração", declarou. Lucas reduziu suas horas, dormia 7 horas por noite e passava cada tarde com a mãe. Ele havia responder à quimioterapia, recuperar a cor, sorrir falando de vê-lo se tornar um grande chefe. Lucas começou a ensinar outros jovens chefes, compartilhando não apenas técnica, mas filosofia. Cozinhar era um ato de amor. O enfoque se espalhou. Os clientes sentiam o coração em cada prato. O dourado se tornou lendário não pelas estrelas Michelin, mas pela autenticidade absoluta. Um ano depois, Júlio organizou um evento. Fechou o dourado e convidou todos os funcionários, do lavador de pratos ao sommelier. Júlio subiu ao palco. Ao seu lado estavam Lucas e Sílvia, em remissão parcial. Júlio contou a história, a noite em que vira Lucas e a vergonha que sentira por não ter criado um ambiente onde as pessoas se sentissem seguras para pedir ajuda. Anunciou que Lucas era promovido a chefe executivo. Júlio sacou um cheque de 100 mil reais para um novo programa que Lucas dirigiria, a Cozinha do Coração. A cada mês, eles identificariam uma família em dificuldade para cozinhar para eles. Comida nutritiva, feita com amor, não caridade, mas respeito. Em seguida, ele se dirigiu a Sílvia e tomou sua mão. Anunciou a criação da Fundação Dona Maria Torres, em nome de sua mãe. Seu propósito seria ajudar famílias de funcionários com gastos médicos catastróficos, porque ninguém deveria ter que escolher entre seus sonhos e a vida das pessoas amadas. Naquela noite, não serviram comida cara. Lucas e sua equipe prepararam o prato daquela madrugada. Ratatouille brasileiro. CEO e lavador de pratos comeram lado a lado. Júlio finalmente compreendeu o que faltava: conexão humana autêntica. 3 anos depois daquela noite transformadora, Júlio Torres olhava os relatórios financeiros. A empresa era mais rentável do que nunca. O absenteísmo caíra. A qualidade da comida aumentara porque os chefes cozinhavam com paixão genuína. Lucas Vieira tinha 27 anos. Era chefe executivo multipremiado e feliz. Sua mãe, Sílvia, estava em remissão completa há 2 anos. O programa A Cozinha do Coração havia nutrido mais de 3.000 famílias. Uma terça-feira à noite, Júlio e Lucas estavam sozinhos na cozinha após o fechamento, bebendo vinho tinto. Júlio perguntou se Lucas se arrependia de ter rejeitado Paris. O jovem chefe pensou: 3 anos atrás, eu diria que sim. Mas agora entendo que não sacrifiquei nada. Eu escolhi o amor acima da ambição. E esse amor construiu um futuro melhor do que eu imaginara. Júlio observou que Lucas era um homem melhor que ele.
O rapaz respondeu que era apenas um homem que tivera a sorte de ter alguém que o viu quando era invisível. O CEO compartilhou sua última lição. O verdadeiro sucesso não se mede no que você acumula, mas no que você dá. Não nos restaurantes que possui, mas nas vidas que toca. Levantaram-se e se abraçaram como pai e filho, dois homens de mundos diferentes, unidos por uma noite que mudou ambos para sempre. Silvia entrou na cozinha com chá. Viu o filho e Júlio sentados juntos e sorriu. Júlio pensou naquela noite de 3 anos antes, a noite em que ele vira bondade pura, amor incondicional. Lucas havia lhe ensinado que o verdadeiro luxo não é a comida cara, é ter tempo para as pessoas amadas, é saber que seu trabalho tem significado além do lucro, é ir dormir sabendo que você deixou o mundo um pouquinho melhor. E essa lição, aprendida de um jovem chefe que cortava legumes às 3 da manhã pela mãe, valia mais do que todos os bilhões que Júlio havia ganho em uma vida. Porque, ao final, o dinheiro pode comprar comida, mas só o amor pode cozinhá-la de maneira que nutra a alma.